Está fácil comprar uma blusinha no Brasil? Como as movimentações e momento do varejo de moda brasileiro afetam nossos boletos e carreira profissional. Tá passando a vida no crédito ou no débito? Porque, analisando essa cadeia hereditária, vamos desmistificar dinheiro e economia para ver se a gente sai dessa situação precária. Nós somos as meninas do podcast Me Dá um Crédito, uma Millennium, Camila e uma Gen Z, Tina, parcelando o tabu do dinheiro, entendendo como a economia e o mercado afetam a nossa vida. Oi, eu sou a Camila, eu sou criadora de conteúdo no TikTok, onde eu falo sobre economia e famílias da elite. Sou formada em turismo, porém sou uma grande curiosa também sobre os caminhos que o dinheiro percorre até chegar na nossa carteira. No meu conteúdo você vai encontrar desde relatos da minha vivência lidando com o meu dinheiro até notícias e explicações sobre economia e política. Profissionalmente, eu já trabalhei nos setores da aviação, hotelaria, turismo e tecnologia. E agora também estou aqui com a Tina, tentando trazer para vocês informações relevantes de forma simples para que todo mundo consiga entender. Oi, eu sou a Tina Isaac, modelo nacional e internacional, consultora de imagem, de moda, estudiosa de dados, economia e negócios, e convivências profissionais no mercado de luxo nacional e internacional, e apaixonada por consumo. A gente se conheceu dentro de TikTok e nós duas produzimos conteúdo para o TikTok. A Camila fala de economia e eu falo de moda. E a gente resolveu unir esses dois assuntos e pegar uma notícia que recentemente causou um burburinho dentro do mercado que une esses dois assuntos para começar o nosso podcast e falar como isso influencia a nossa vida. Bom, a gente vai falar hoje sobre a união do grupo Arezzo com o grupo Soma, que hoje formam o maior grupo de moda da América Latina e representam números e marcas, né, muito grandes no Brasil. Quem não tem uma blusinha da Hering, quem não tem um sapato ou nunca comprou nada da Arezzo ou da Schutz, são marcas bem conhecidas dentro do mercado brasileiro, né? E também tem uma presença fora. E agora elas uniram forças e a gente vai comentar como isso reflete na nossa vida, desde as compras que a gente faz até a oportunidade de emprego, porque pense, um grupo deste tamanho tem muitas vagas e muitas empresas, né? Tem muita gente trabalhando ali dentro e como isso influencia tanto o trabalho quanto o mercado, e a gente vai bater esse papo aqui junto com vocês para entender melhor como isso vai impactar as nossas vidas. Após a conclusão do negócio, a companhia vai mudar sua razão social de Arezzo Indústria e Comércio S.A. para Azaz 2154 S.A. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. O número 2154 faz alusão a Arezzo rumo a 2154, slogan usado com frequência pela família Birman, que controla o grupo, para sintetizar o pensamento de longo prazo da companhia. Bom, um negócio desse tamanho, claro que seria uma coisa pensada para continuar e ser a longo prazo, até para conseguir continuar competindo, né, com o mercado que já vem mudando bastante. Mas o que a gente quer saber da Camila é o que é uma holding, o significado desse movimento para o mercado, porque foi realmente assusta, né? Porque o grupo hoje é realmente muito grande, né? E o que isso vai significar e quem são os nomes por trás disso para a gente começar a nossa conversa. E explica assim, né? Numa linguagem para a gente entender e todo mundo que está em casa entender sobre o que a gente está falando. Então, Tina, falando em termos simples, uma holding é uma empresa criada para controlar, para gerir outras empresas, né? Então, basicamente, a holding é criada para não dar briga, vamos dizer assim.
Vamos supor que nós temos uma empresa, cada uma de nós, né? Temos lá você tem seu CNPJ, eu tenho o meu, e a gente resolve fazer uma sociedade, uma fusão dessas duas empresas. O que vai acontecer é que vai ser criada uma terceira empresa para controlar essas outras duas que ficariam embaixo ali desse guarda-chuva. Embaixo do guarda-chuva da Arezzo e Company, nós temos marcas aí, a própria Arezzo, a Schutz, Anacapri, Vans, Reserva, Brisa, Vicenza e etc. E debaixo do guarda-chuva do Grupo Soma, nós temos marcas como Farm, Animale, Maria Filó, Hering, Desarme, entre outras. De acordo com uma matéria publicada pela revista Elle, esse novo grupo, né, essa nova empresa, que vai ser a Asas 2154, ele contará com 34 marcas ao todo e mais de 2.000 lojas espalhadas pelo mundo, não só no Brasil, e é um negócio aí de uma receita anual de 12 bilhões de reais. E quem são as pessoas, né, os principais nomes responsáveis por essa fusão? Bom, primeiro nós temos o Alexandre Birman, que é o CEO da Arezzo e Company, e temos o Roberto Jatari, que é o CEO da Soma. Nessa nova empresa, a Asas, que está sendo criada, o Alexandre Birman continua com o cargo de CEO, mas aí ele vai ser CEO da porra toda, entendeu? Ele vai mandar em tudo e em todos. Realmente são muitas empresas, né? Quando essa notícia saiu, Camila, eu fiquei assim, nossa, agora eles vão dominar o mercado, né? E a gente não vai ter outra escolha sempre, porque muitas vezes, como consumidor, a gente não pensa, né? Eu tô comprando dessa marca, você pensa que é a outra e tudo mais. E do lado do consumidor, às vezes a gente acha, né? O mercado fala muito sobre que tem que haver concorrência e tudo mais, e agora é um grande grupo. Mas vamos falar agora sobre o que vai influenciar para o consumidor e como que o mercado vê isso, né? Se é bom quanto à questão de concorrência, e esse bom é bom para quem, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Tá? Não é análise de mercado, gente, veja bem. É uma opinião pessoal. Eu não sou muito a favor de fusões quando elas podem tender a um monopólio de mercado. Veja bem, não é o que vai acontecer com a Asas, tá? Mas a gente tem que entender que essas duas empresas, a Arezzo e a Soma, elas eram concorrentes. A partir do momento que elas se fundem uma com a outra, não existe mais essa concorrência. Agora eles são o maior conglomerado de moda do Brasil. Competindo aí de perto, muito de perto, com a Renner. Você vê que, assim, em termos de mercado, né, de empresas bilionárias de moda no Brasil, não é um mercado muito versátil. Você não tem ali, nós temos, sei lá, 20, 30 empresas bilionárias de moda no Brasil. Não, a gente tem duas. É bom lembrar que um monopólio ele só se configura a partir do momento que uma empresa se torna a única opção de se obter determinado tipo de serviço ou produto. Então, por exemplo, no caso da Asas, que é a nova empresa que será criada, só existiria monopólio se a Asas fosse a única opção no mercado de moda em que nós conseguíssemos comprar algum tipo de coisa, tipo bolsa, sapato, roupa para mulher, roupa para homem. Isso seria monopólio. Mas como não é a única opção, então não se configura monopólio. Porém, é um mercado muito pequeno, é um mercado difícil de entrar, é um mercado difícil de competir com eles. Será que dá para entender mais ou menos o que eu estou querendo passar? Um pequeno produtor, você que é costureira, você que é estilista, você que tem a ideia de montar uma loja de sapato ou de roupa, você não vai competir com um conglomerado que tem
um capital de 12 bilhões por ano. Consegue entender o que eu estou tentando dizer? Então, não é um monopólio, mas é uma ameaça, sim, a pequenos produtores de moda. Por quê? Porque você impede a competição no mercado, né? Mas assim, aí você pode falar mais sobre isso, Tina, porque eu não entendo tanto assim de moda quanto eu gostaria. E aí eu também já jogo para você, assim, de tipo, qual seria a realidade do varejo brasileiro hoje, né, do varejo de moda, no desejo de compra do consumidor, né? Porque, assim, a gente hoje tem competição aí com a Shein, por exemplo, né? Então, como que fica a visão dessa fusão perante ao perfil de consumo do brasileiro hoje no varejo? O que acontece? Nós não temos muitas marcas que têm um DNA, que produzem, que fazem essa coisa de design e tudo mais. O Brasil sempre foi assim, ele vai buscar fora, né, o que seria inspiração, entre aspas, e vende aqui. Antigamente, muitas famílias e pessoas enriqueceram porque eles iam lá, tinham acesso a tirar fotos de coisas de fora e vinha aqui, eu pegava uma roupa fora e trazia essa roupa e fazia igual, né? Então, a gente tem muito esse olhar para fora. Então, são poucas marcas que vão ter esse olhar de desenhar, de criar algo novo. Dentro do grupo, que está dentro dessa função, a gente tem a marca, por exemplo, do Alexandre Birman, que é uma marca feita para um público AA, que acaba sendo as marcas de mais destaque ali em questão de desenvolvimento, design, né, e tudo mais. E a gente tem a Farm, que estava antigamente, né, era ali no grupo Soma, que é uma marca que está no mundo todo, que a gente está vendo uma grande expressão dela lá fora, assim, várias pessoas usando, a gente viu o Justin Bieber usando um casaco, então é uma marca que tem um hype e ela é muito bem colocada porque ela leva esse DNA brasileiro e de Rio de Janeiro, ela traz algo diferente para o mercado, então ela tem um trabalho de design, de procurar coisas novas, de criação. Já as outras marcas, fora essas duas, que acabam ficando ali dentro do grupo, elas são marcas, assim, que apresentam o que a gente chama de modinha, né? O que a gente fala que é aquela moda de tendência, o que vende e tudo mais. Só que dentro dessa gama dos grupos, né, existem várias marcas ali que atendem públicos diferentes. Então, a gente tem a modinha para um público que vai gastar mais, público A, um público mais exigente, e a gente vai ter também para o público de massa, ali uma coisa que é mais acessível, que compete com as fast fashions que a gente tem no mercado, fast fashions brasileiras que a gente tem no mercado. São Renner, Riachuelo e C&A, as maiores assim que a gente encontra, que competem com essa roupa mais barata. E aí vão ter os fornecedores lá do Brás e tudo mais, que também tem isso, né? Mas que vão competir em preço. Que aí competem o que seria em preço, né, com a Shein lá fora. Como essas marcas que vêm da China, como a Shein, AliExpress, ou marcas que vêm de fora, como a Zara, que a gente tem muito presente dentro, né, do mercado de moda brasileiro e de vendas, né, no varejo. E quando a gente tem essa concorrência que vem de fora, também fica um pouco mais difícil. Porque uma pessoa, né, uma marca que está produzindo fora, geralmente ela vai conseguir, no caso de quem produz na China, você consegue fazer uma produção em maior escala, com preço menor, fora que a questão industrial da China é muito mais desenvolvido que no Brasil, em questão de máquinas, né, em questão também de pagamento, porque a gente não sabe como essas roupas são produzidas e cada pessoa que está fazendo aquelas peças de roupa ganhou pela produção daquela peça. Então, é muito complicado.
E aí essas marcas, né, vêm para cá, né, e conseguem vender aqui com essa produção de fora. Essa produção sendo feita fora do Brasil, que acaba barateando muitos processos, porque aqui a gente não tem tantos lugares que fazem a produção de tecido, a gente tem uma produção de algodão boa e competitiva, assim, com mercados estrangeiros, e é muito boa, mas tem outras coisas também em questão para você fazer roupa. A primeira coisa que você precisa é tecido. Alguns tecidos são naturais, são produzidos de fibras naturais, como o algodão, o linho, né? A seda, que é um produto premium que é produzido ali, né, de forma natural. Mas também tem tecidos que são produzidos de forma sintética, em laboratório, então precisa de uma tecnologia, precisa de todo um estudo, né? Então, a gente não tem muito isso no Brasil. Então, para quem faz moda no Brasil, muitas vezes você tem que importar tecido, você tem que comprar de outros mercados, né? Isso acaba encarecendo o preço de produção. Fora que você precisa de mão de obra qualificada, né, para executar isso. E a gente tem um grande problema que as costureiras estão morrendo. Então, a gente tem isso, mas já está tendo algumas mudanças no mercado, né? Mas a maioria das costureiras, vou fazer uma pergunta aqui para você, Camila, mas para os nossos ouvintes também pensar em casa, assim, o quanto é difícil achar uma costureira e que faça bem o trabalho, né? Porque não é só, porque roupa, uma vez que você cortou, você perdeu o tecido e aí, né? Estragou e não tem como voltar atrás, não dá para reconstruir aquilo de novo. Então, tem todo um custo envolvido nesse processo todo, né, de produção, que no Brasil costuma ser um custo alto. Né? Então, você tem essa concorrência dessas marcas de fora e o consumidor brasileiro, ele está acabando se acostumando, né, com o valor das peças, que é um valor bem baixo que elas conseguem fazer e tudo mais. Então, tem isso. Claro que a gente tem que pensar que esses grandes, sendo um grande grupo, tendo esse poder, né, de barganha, falando da situação, o que eu acho que vai acontecer, e que às vezes já acontecem, como a gente falou, muitas vezes é preciso importar matéria-prima de fora, então essas marcas já compram tecidos, né, que podem vir da China ou de outros lugares, porque ou não tem no Brasil, ou porque acaba sendo mais vantajoso, né, também, mas também tem produções que são feitas aqui, ela pode comprar o tecido e mandar para uma confecção daqui, mas também pode produzir fora, entendeu? Então, tem tudo isso que a gente tem que ver, porque aí você, consumidor, tem que ver, olhar lá na etiqueta de onde o seu produto vem, igual no computador lá, no celular da Apple, que muitas vezes vem de Taiwan e tudo mais, que está sendo produzido na China, entendeu? Então, tem tudo isso, todas essas relações, e nada é tão preto no branco assim. E falando, né, além da produção e dessas ameaças externas, né, para o varejo, né, que o mercado vê ali, aquela marca pode ver como uma ameaça ao produto dela, a gente tem o desejo de compra do consumidor. Porque a gente fala muito que a Shein vende, que as pessoas compram. Mas por que a Shein vende e que as pessoas compram? Eu tenho uma visão que é pessoal, que eu acho que essas marcas, Renner, C&A, e a maioria das marcas brasileiras, marcas do grupo Arezzo, Hering e várias outras marcas, elas demoram muito para trazer algo que está em tendência, que a gente está vendo. Parece que a visão delas, para mim, por muito tempo, não estava acompanhando eu que estou dentro do mercado, né? Então, não só trabalho como estudo moda todo o tempo, eu vejo muito isso. A minha visão é que, e minha opinião também, é que o desejo desse consumidor brasileiro, e que a Shein conseguiu entender, que a Zara consegue entender, porque usa dados, usa outras coisas e tem muita essa presença, ela sabe o que o consumidor quer e produz isso muito rápido. Claro que dentro da lógica do fast fashion, isso é para se acontecer, mas a Shein, ela acaba sendo um ultra fashion, que a gente fala no mercado, um ultra fast fashion, explicando melhor.
E aí, outras marcas acabam não conseguindo acompanhar, que são as marcas que a gente fala do fast fashion. O fast fashion nada mais é do que marcas que acompanham tendência e fazem uma produção muito rápida daquilo. Então, explicando de forma resumida isso, né? E aí a Shein, ela consegue fazer um ultra fashion. A Shein, geralmente a Zara, também consegue, porque é muito rápido. Apareceu e elas já conseguem produzir ali de uma forma absurdamente rápida. E isso acaba ficando difícil, né, para outras marcas competirem. E desse grande grupo de moda que a gente vai ver agora, talvez eles vão conseguir, porque num volume grande, né, eles vão conseguir produzir mais rápido, ter mais poder, né, tanto de contratos com confecções e tudo mais, e até produzir fora do Brasil, né? Mas aí vem outra questão, que vem a questão da taxação, né, de produtos, porque grandes varejistas, né, que conseguem ali ter contatos com deputados, com governador, que são grandes empresários e tudo mais. E o que a gente sabe que o setor do varejo, né, está ali fazendo uma pressão para que tenha a taxação de produtos, né, que vem da China, desses países, acima de $50 isso já está acontecendo, mas também pode ser que aconteça para compras abaixo, né, de $50. E aí eu queria que você também falasse um pouco dessa visão e o que é, Camila, para o pessoal entender o que é essa proposta de taxação e como é feita essa pressão, né? Como que grandes empresas e também grupos, né, de interesses conseguem, né, fazer essa pressão para algum tipo de lei ou não, né? Como que eles se organizam para fazer isso? Eu queria que você comentasse aqui também, né, para que a gente possa ter uma outra visão, vários outros lados e aprofundar mais essa conversa. Então, Tina, essa pressão, né, de alguns setores da economia em cima do governo é o que a gente chama de lobby, né? É quando vários empresários de um mesmo setor, né, se juntam para tentar controlar ou manipular o mercado no qual eles estão inseridos, vamos dizer assim. Então, vocês podem pensar aí que dentro da economia brasileira nós temos vários mercados de atuação, várias áreas de atuação. Então, a gente tem o varejo, por exemplo. No varejo estão inclusas essas empresas de moda que a gente está discutindo aqui, mas também estão inclusas, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, né? Essas grandes lojas que vendem móveis, Marabras, que vende eletrodomésticos, shoppings e etc. A gente também tem o setor de indústria, né? Que é onde são feitos os produtos que nós consumimos, né? Então, a gente tem aí, dentro da própria indústria da moda, a gente tem a indústria têxtil, né? A gente tem a indústria de calçados, a gente tem a indústria que produz comida, né? Então, aí você vai colocar, então a gente tem a Sadia, tem a Perdigão, tem a BR Foods, né? Tem a Kraft Heinz. E o varejo, ele está dentro do setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil, né? Então, tudo que é um serviço que está sendo prestado está dentro desse setor da economia. E o varejo é um serviço que está sendo prestado, porque você tem ali, tem a loja, tem o estabelecimento, tem a pessoa que vai te atender, né? Então, é um serviço que está sendo prestado. O que é importante da gente entender é que essas conversas entre os vários setores da economia e o governo
Não é algo ilegal de se acontecer, não é algo nem imoral, é algo que precisa acontecer. O governo, ele precisa estar em contato com essas grandes empresas, porque são empresas que empregam muitas pessoas, são empresas muito grandes que geram muitos empregos e que fazem a economia girar. Apesar de nós termos um setor de serviços muito forte como pequeno e médio empresário, essas grandes empresas, elas também têm um papel muito importante na economia do país. É só vocês pensarem que as Casas Bahia, sei lá, vamos chutar um número aqui, tem 5.000 funcionários, não sei direito o número, mas vamos chutar que seja 5.000. Cada uma dessas 5.000 pessoas está recebendo um salário. Cada salário desse vai ser dividido nos vários setores da economia. Cada uma dessas pessoas vai o quê? Vai no mercado comprar comida, vai no varejo comprar roupa, vai no hotel passar um final de semana, entende? Então, assim, essas empresas grandes que empregam muitas pessoas, elas são responsáveis também por boa parte da economia, por fazer a economia girar. Porque as pessoas que consomem, nós, consumidores, são as mesmas que são funcionárias dessas grandes empresas. Então, esses empresários estão sempre, se encontrando e eles estão sempre em conversas com o governo para tentar ajustar o que é melhor para o setor deles. Não necessariamente, vamos lá, o que é melhor para o país. O que é melhor para o país deve ser pensado pelo governo, tá? Mas aí entra a história da taxação. E por que a taxação? Esses mesmos empresários do setor de varejo acreditam que barrar o consumo das pessoas, de trazer esses itens importados da China, barrar esse consumo, vai melhorar o consumo interno no Brasil. Ou seja, assim, explicando de um modo simples, se eu te deixo sem opção, se você só tem 2 caminhos para seguir e um deles tá, sei lá, em obra, o que você vai fazer? Você vai desviar e vai pelo outro caminho, que é o único que te sobrou. Então, é basicamente isso. Nós temos opção de comprar na Shein ou comprar na Renner. O que acontece é que o governo e esses grandes empresários estão tentando fazer com que a gente pare de comprar na Shein para ver se a gente volta a comprar na Renner. O problema é que não é tão simples assim essa conta, porque como a Tina falou anteriormente, a Shein e essas grandes empresas aí, de moda, elas não são apenas empresas de varejo, Elas já estão num patamar que elas criam as trends, Elas criam as modas que as pessoas vão utilizar. E elas criam muito rápido, ou seja, o varejo brasileiro não consegue acompanhar, porque, como a Tina disse, a gente não tem capacidade de criação aqui no Brasil. A nossa capacidade de produção, não de criação, vamos lá, a nossa capacidade de produção é muito menor do que na China. Então, a gente vai fazer o quê? A gente compra da Shein, a gente compra na Shopee, a gente compra no AliExpress, a gente compra na nova que tá chegando aí, que chama Temu ou Temu. A gente vai para essa opção. Além do que, de novo, igual a Tina falou, a gente não sabe como esses produtos são produzidos na China, a gente não sabe o quanto aqueles trabalhadores são pagos. A única coisa que a gente sabe é que chega aqui mais barato do que uma roupa que a gente compra no shopping. Então, o consumidor, ele tem um pensamento muito lógico, porque ele pensa com o bolso dele. Se tá mais barato comprar da China, eu vou comprar da China, mesmo que eu tenha que esperar 15 dias para chegar. Então, eu vou comprar da Shein e não vou comprar no shopping. O que esses empresários estão tentando fazer com a taxação é fazer a gente parar de comprar na Shein.
Mas isso não quer dizer que a gente vai voltar a comprar no shopping. E é isso que o governo e esses empresários não estão entendendo. Não adianta colocar taxação e deixar mais caro a gente comprar da China se aqui dentro a gente não tem acesso às mesmas peças, né? Então, em termos de moda, né? O que está na moda agora, o que é trend agora. Se a gente não tem acesso ao preço acessível que a Shein nos proporciona, né? E se a gente não tem acesso também à qualidade, porque, vamos lá, a gente encontra roupas muito ruins de qualidade, mas também muito boas de qualidade se você souber procurar nesses sites chineses. O que não dá é a gente pagar mais caro aqui no Brasil e ter uma qualidade inferior ao que a gente compra da China. Aí não tem como. Aí você está fazendo o consumidor de trouxa. E pensando em tudo isso, Camila, me surgiu essa questão que pode ser que quem está ouvindo a gente agora pode ter pensado nisso, mas se não pensou, eu vou fazer você pensar também. Por que a China tem tanto poder de produção industrial, assim? E por que a gente, né, no país, assim, pensando só em indústria, não em cada setor, mas o que a China acabou fazendo para se tornar essa gigante quanto a essa força de produção industrial? Se você consegue, né, explicar para a gente, não precisa ser, eu acho que essa explicação, né, pode ter várias questões, pode ser um pouco mais longa, mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, ter um panorama para ter uma noção do porquê que a China chegou nesse nível e o que isso é benéfico ou não para o país, né, como um todo, um país que tem uma indústria forte ou não, se isso faz diferença. Então, queria que você respondesse essa pergunta aí pra gente. Então, quando a gente começa a falar dessa parada de taxação, né, das compras aí que a gente faz na Shein, no AliExpress, etc., e que o governo argumenta que eles querem proteger a indústria nacional, o problema é que, como a Tina disse, né, a gente não tem uma indústria nacional tão forte assim para competir com o que vem da China. A gente não tem, né? Então, fica difícil esse argumento, defender esse argumento de proteger a indústria nacional quando a gente não tem a mesma oferta de produtos dentro do Brasil, né? Não é uma proteção da indústria nacional, porque a indústria nacional, ela, principalmente a indústria da qual a gente está falando, que é a indústria de moda, ela importa da China. É só você entrar numa loja de shopping, na Riachuelo, na Renner, na C&A, você pode ir até no Brás, no Bom Retiro, e você vai pegar etiquetas de coisas que são made in China, né, gente? Então, assim, esse negócio de proteger a indústria nacional seria ótimo se o governo fizesse como a China fez, que é imprimir dinheiro, vai imprimir, mas você vai investir no desenvolvimento da indústria. Então, você vai fazer o quê? Você vai construir fábrica, né? Você vai construir fábrica, você vai gerar emprego, você vai investir em produção. O que a gente precisa é investir em produção, que foi o que a China fez. Obviamente, a gente está falando de dois cenários diferentes, porque o Brasil não tem o tanto de mão de obra que tinha a China, né? A gente estava falando de um país de mais de 1 bilhão de pessoas. Mas nós temos aí uns bons milhões de trabalhadores que são considerados, sim, mão de obra barata. E mesmo assim a gente não consegue competir com a China, né? Então, esse argumento de proteção da indústria nacional, ele não cola, né? Não cola porque a China fez isso. Ela protegeu, sim, a indústria nacional, mas fazendo o quê? Fazendo outras empresas virem produzir dentro da China, né? E era isso que o governo brasileiro tinha que fazer. Abrir as portas, diminuir impostos na produção e não aumentar imposto no consumo. Você tem que diminuir imposto na produção para estimular a produção dentro do país. Senão a gente está trocando 6 por meia dúzia. A gente está taxando o consumidor que compra na Shein e, ao mesmo tempo,
o que vai acontecer é que o cara que é dono, né, das lojas de varejo, ele vai comprar da China e vai subir o produto dele da mesma forma. Ele vai subir o preço do produto. Ele vai comprar na China e vai vender aqui no mercado interno pelo dobro, pelo triplo do preço. Eu estou chocada o quanto esse assunto, esse movimento de uma empresa rende várias camadas e o quanto isso pode dar aula sobre o Brasil e como isso faz a gente entender cada coisa quando a gente para pensar. Mas a gente sabe que no dia a dia, na realidade, né, de nós trabalhadores, pessoas comuns, a gente não tem muito esse tempo de parar para pensar de quanto o movimento e quanto, né, organizações, sistema e a sociedade mesmo, coisas que refletem a nossa vida, né? O quanto esses assuntos impactam a nossa vida. Mas muitas vezes parece que a gente não vai ser afetado por isso, né? Que é uma notícia só para o mercado financeiro, para quem investe, mas não, porque a gente é trabalhador, né? Então, é uma empresa que representa, né? São muitas marcas, né? Então, representa uma grande gama de vagas de trabalho. E é uma empresa que a gente vai lá e compra, que está dentro dos shoppings, né? Que está no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é interessante parar para refletir e comentar sobre isso, para a gente entender como isso afeta. Agora, Tina, você citou empregos, né? Quais são os impactos dessa fusão para os trabalhadores ali dessas empresas? Uma coisa é óbvia, haverão demissões. Aqui eu não estou fazendo previsão não, tá, gente? Porque em fusões existem sempre demissões. Eu já participei de uma fusão, não exatamente assim, né? Eu era funcionária da TAM antes da fusão com a Lanchile, que hoje, né, nós temos aí o grupo Latam. E nesse caso, nós tivemos sim muitas demissões nas empresas, porque é isso, se você está juntando duas empresas, você vai ter cargos duplicados, né? Então, você não precisa, às vezes, de duas pessoas fazendo a mesma coisa. Então, acontece sim de haverem aí pessoas sendo dispensadas nesses casos de fusão. Uma outra possibilidade também é a extinção de marcas. Mas aí, gente, isso não é nenhuma certeza, isso aqui é só especulação, vozes da minha cabeça, tá? Mas, seguindo pela mesma lógica, da mesma forma que você não precisa de duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, você não precisa de duas marcas oferecendo o mesmo produto ou produtos muito parecidos. Então, se dentro do guarda-chuva da Asas eu vou ter mais de 32 marcas, veja bem, né? São muitas marcas a serem administradas que pode ser, veja bem, pode ser que vendam coisas similares, né? Então, pode sim, mais para frente, futuramente, quem sabe, talvez, pode haver extinção de marcas. Mas aí isso é coisa de especulação, isso aí obviamente vai mexer com os franqueados, né? Isso preocupa as pessoas. Mas, como eu disse, vozes da minha cabeça aqui de coisinhas que podem acontecer numa fusão. E aí, Tina, o que eu queria te perguntar vamos lá, tendo em vista, né, que você é dessa área, você tá aí mais na área da moda e publicidade, etc. Tendo em vista essa fusão, né, que agora está se criando aí uma outra grande empresa varejista no Brasil. Tendo em vista também essa competição com a Shein, com a AliExpress, com os produtos que vêm da China, e levando em consideração, obviamente, essas movimentações do varejo brasileiro, né, para tentar fazer com que as pessoas voltem a consumir no varejo brasileiro, tentando diminuir a ameaça, né, dos produtos chineses, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que muda agora no mercado com esse novo player do varejo, né? Porque com certeza vai mudar. A gente tem aí tem empregos em jogo, né? E tem também a questão de publicidade, né? Porque
a gente já vê também um novo movimento de publicidade, né? Uma nova abordagem de como fazer publicidade com criadores de conteúdo e com pessoas, né, já obviamente famosas. Então, o que você acha que com esse movimento, essa fusão, o que traz de mudança para esse mercado? Tanto na questão de empregos, né, quanto para a publicidade também. Olha, o setor de publicidade, ele acaba sendo extremamente afetado sobre tudo isso, né? Então, a gente tem as pessoas que trabalham, né, trabalhadores de audiovisual, eu como modelo e tudo mais, e a gente tem os meios, né, de comunicação, revistas, jornal, televisão e tudo mais. E se a gente for pensar, né, porque você produz, você tem ali o seu negócio, você produz. Para que as pessoas possam ver o que você tem, né, ou ela tem que se direcionar à sua loja e tudo mais, ou ela tem que ter visto isso em algum lugar. E aí que entram os meios de comunicação, desde internet, TV, rádio e tudo mais. E quando você tem dois grupos, né, que tinham várias marcas e aí eles vão estar juntos, então você já tinha um grande volume, né, de dinheiro publicitário ali, e aí essas pessoas estão juntos, esse grupo está junto agora, então você tem um valor muito grande de publicidade ali, né, que eles podem gastar, né, porque teve essa união e tudo mais. Quando lança o Big Brother, a gente tem várias marcas, né, que concorrem, que já estão lá para anunciar o produto delas, né, e é um horário muito caro da televisão. Mas se você for pensar, a Globo ou canais de TV, eles têm uma gama de outros setores que também precisam anunciar os seus produtos agora. Os veículos de moda, eles vão sofrer bastante com isso. No momento, eles vão ganhar muito dinheiro porque você tá ali, né, eles vão querer divulgar os eventos, né, falar disso, mas em outro momento pode ser que esses veículos de comunicação fiquem na mão daquele cliente, porque ele é, assim, digamos, o maior do setor, né? Então, como que aquele veículo vai fazer uma análise de moda? Como que aquele veículo vai lidar com aquilo que era, né, para que ele produzisse, né, analisando o mercado, as tendências, o que aquela marca produz, se ele é um dos maiores assinantes ali, o que faz mais publicidade dentro daquela revista, né? Porque se você for pensar no mercado nacional. E aí a gente tem o pessoal que trabalha com isso também, né? Porque modelos, pessoal fotógrafo, stylist, estilista, o pessoal do mercado mesmo de moda, né? Isso vai ficar mais otimizado, porque se antes você tinha mais marcas para fotografar, por exemplo, a gente quando vai comprar uma coisa na internet tem a fotinha, a gente quer ver, muitas vezes faz uma diferença danada, pelo menos a minha opinião, quando eu vejo a peça só no estilo, sentar ou no manequim em uma pessoa, né, é uma coisa, quando eu vejo na pessoa eu consigo ter noção de proporção e tudo mais, e eu sou uma pessoa que eu gosto de comprar online, então eu busco essas fotos que tem uma pessoa, né? Então, geralmente, o que essas marcas vão fazer? Elas pegam um modelo e você fica lá o dia inteiro fotografando várias peças, né? Então, a oportunidade de conseguir um pouco mais de dinheiro com outra marca vai acabar não sendo tão grande, porque você vai ter que fazer um trabalho ali em escala também para quem é modelo, né, no dia da produção do material daquela marca, porque são muitas marcas, ela vai querer aproveitar aquele modelo ao máximo possível em um desfile, ela vai colocar o mesmo modelo para desfilar várias vezes e tudo, e como que isso vai ser regulado, você vai ganhar por todas as marcas ou você vai ser contratado pelo aquele dia e tudo mais, né, geralmente um desfile, por exemplo, a gente ganha por marca que desfila, mas vai que isso mude, né? Porque é um grupo muito grande que ele vai um pouco ditar as regras do que está acontecendo ali. Pode ser que isso mude também, não sei, não tenho informação,
mas é uma observação pessoal que me vem esse alerta. E aí tem os meios de comunicação, né? Dessa mudança e tudo mais. Quem depende, fala só de moda, vai ficar um pouco refém disso, né? Não vai ter essa concorrência, então, de poder aceitar um preço melhor de um outro por uma página de revista, né? Ou capas, né? A gente sabe que muitas capas são compradas. Você vê uma pessoa numa capa, muitas vezes uma marca, ou até a própria pessoa pode chegar lá e falar: eu quero aparecer na capa dessa revista, é só você pagar o quanto custa, né? Então, é isso, né? Uma imagem pode ser montada, manipulada. E quando a gente fala de rede social e internet, que agora a gente tem esse movimento muito vendo, né, pessoas, quem é influência e conseguir surfar nessa onda, nesse momento vai ganhar bastante dinheiro, porque são as marcas que vão fazer mais publicidade e tudo mais com esses influencers que são maiores, né? É ali que está o dinheiro. Então, o pessoal que faz, né, influencer de moda vai ter essas marcas para trabalhar e provavelmente vai conseguir ganhar. O que para a marca é interessante porque muitas vezes o influencer ele acaba trazendo um retorno melhor do que o modelo, porque o modelo ele vai lá, tira foto, por exemplo, e acabou, né? O influencer não, ele vem com toda a publicidade, ele já tem uma audiência, né? Então, muitas vezes é mais vantajoso colocar um influencer ali do que o modelo, porque às vezes a foto e tudo, o corpo e como quer mostrar vai ser muito diferente, porque o modelo ele é preparado para tirar aquelas fotos, mas o influencer tem toda a sua audiência, então muitas vezes aquela marca quer atingir aquela audiência, então para ela é um retorno muito melhor, né? Então, e aqui a gente está, né, vendo que a empresa está pensando na empresa, porque esse é o trabalho dela, né? Ela tem que fazer mais com o mínimo de gasto possível. Então, isso acaba acontecendo mesmo e isso é normal. Como uma blusinha pode ter vários babados, seja ela produzida no Brasil ou vindo da China. Bom, eu acho que esse episódio do podcast serviu para que a gente construa um pensamento um pouco mais complexo sobre as questões do Brasil e que você tome melhores decisões na hora de investir o seu dinheiro ou não. Então, a gente tentou amarrar tudo aqui para explicar para vocês de uma forma mais simples. Claro que, como eu falei, o mundo é complexo e o Brasil mais ainda. Então, essa explicação fica um pouco mais longa. Tirando algumas lições, né? Eu mesma, esses tempos atrás, precisava comprar uma bolsa. Ela não ia chegar na data que eu precisava se eu comprasse no AliExpress, por exemplo, mas era muito mais barata aqui na loja, que não é uma loja brasileira, mas era muito mais barata. Só que acabei comprando na loja, por quê? Porque já estava lá e tudo mais. Mas pude tomar essas decisões porque eu tenho escolhas, entendeu? E por conta disso, acabei comprando ela na loja física mesmo, mas poderia ter esperado e comprado pela internet, que é uma coisa que eu prefiro fazer. Mas é isso, eu acho que quando a gente tem informações e a gente sabe o que acontece, a gente consegue tomar melhores decisões que vão nos beneficiar. Até porque a nossa corda, né, já tá mais embaixo, né? Porque o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E essa música nunca foi tão atual assim. Aqui é um acolhimento das nossas realidades brasileiras, né? Para que você tenha aí um pensamento crítico e possa tomar as melhores decisões aí dentro do ramo da economia, dinheiro e negócios. Bom, eu vou me despedindo aqui da Camila e me despedindo de vocês também. Eu amei fazer esse podcast, eu acho que foi muito legal e que a gente possa trazer outros assuntos. E quem tiver alguma dica, queira que a gente fale sobre alguma coisa, pode chamar a gente lá nas redes sociais. O meu Instagram é Tina Isaac, TikTok também, e no YouTube você consegue me achar, me encontrar lá por Tina Isaac.
Foi muito legal estar aqui com vocês. Tina, muito obrigada por me convidar para esse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Espero que as informações tenham ficado claras e que vocês tenham conseguido entender um pouquinho que seja os pormenores dessa fusão, né, de duas grandes varejistas brasileiras e também os pormenores dessa problemática aí da taxação das nossas brusinhas que vem da Shein, né, da China. Se vocês quiserem falar comigo, como a Tina disse, pode me procurar lá no Instagram e no TikTok. O meu @ é eu.camilaazevedo nas duas redes. E a gente se vê no próximo episódio, se vocês derem esse crédito pra gente. Até lá!